Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana, da Robótica. E para começarmos, eu peço que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, aula EJA de Robótica e o tema da nossa aula, que são código binário. E aí, colocou a data? Na aula de hoje, o assunto é código binário. Você sabe o que é isso? Já parou para pensar o que seria isso? Então, binário vem de 2, certo? Então, ele está ligado à programação, ao computador. Você já parou para pensar como os computadores funcionam? Como as informações passam de um lugar para o outro? Como as informações de um celular vão para o outro ou vão para o computador? Como essas informações são passadas de um lugar ao outro? Como elas se formam? Você já parou para pensar? Então este é um ponto bem importante. Nós vamos entender como os computadores e toda a tecnologia ligada à programação funciona através do código binário. O que vem a ser isso? O código binário são 2 números, o 0 e 1, por isso binário, 2 números, o 0 e 1. E ali eles vão compondo um conjunto de numerações que vão formando imagens, palavras, números, letras e vão completando todo o desenvolvimento das nossas informações. Complexo isso, não é? Então, para ficar mais fácil, eu vou passar um vídeo que vai explicar como funciona o código binário. Veja aí! Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 dígitos, do 0 ao 9, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas 2 dígitos, o 1 e o 0. Este sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit ou dígito binário em português e é composto de um único número, o 1 ou o 0. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o 1 representa quando ela está acesa e o 0 quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas 2 estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses 2 estados, nossos computadores teriam mais 8 estados. Imagine quanto trabalho eles teriam
para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. GCF Global, criando oportunidades para uma vida melhor. E aí, vocês conseguiram entender o que é o código binário? Vocês viram que interessante? E também ele faz a relação ali com uma lâmpada. Então, quando ela está acesa, seria o número 1. Quando ela está apagada, seria o 0. Então, é essa a lógica do código binário. Vai ser composto por 0 e 1. E também ele tem uma ligação com os códigos de barra, que nós vamos estudar nas próximas aulas, certo? Então, é assim que eles funcionam. Para ficar mais claro como funciona, então eu vou fazer uma explicação para vocês mais didática. Eu vou mostrar para vocês alguns cartões que nós vamos utilizar para entender como compor os números pelo código binário. Nós vamos compor os números decimais em binários e os binários em decimais. E vocês vão entender um pouquinho dessa lógica da composição dos códigos binários. Então, observe na tela. Nós temos aqui, então, um cartão com uma bolinha com o número 1, 2 bolinhas e o número 2, 4 bolinhas e o número 4, certo? Vamos dar continuidade. Nós temos agora na tela um cartão com 8 bolinhas e o número 8, 16 bolinhas e o número 16, 32 bolinhas e o número 32. Por que esses números? Vocês já viram que ela tem uma progressão matemática, certo? Elas têm uma lógica, nós já vamos conversar sobre isso. Então, imagine que você tem essas cartinhas à sua mão e vai organizar esses cartões nessa sequência, do 8, 4, 2 e 1, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai organizar o nosso pensamento para compor os códigos binários. Eu vou pegar as minhas cartas aqui para mostrar para vocês como isso funciona. Então, eu organizei aqui algumas cartas. Observe que ela começa do menor para o maior. E ela está organizada de uma forma diferente, certo? Elas estão deste lado para cá, certo? Então, começa pelo 1, depois o 2, depois o 4 e depois o 8. Vocês conseguiram entender alguma lógica? Então, sempre a carta que está virada aqui, ó, à esquerda, a próxima, é sempre o dobro, certo? 1, o dobro de 1 é 2. 2, o dobro de 2 é 4. 4, o dobro de 4 é 8. E o dobro de 8 é quanto? Qual seria o próximo código binário? Qual seria a próxima carta que iria compor aqui a nossa sequência? Você já parou para pensar? Qual seria? Observe na tela, nós temos ali o número 1, o 2, o 4 e o 8. E nós temos um ponto de interrogação. Qual é a próxima carta? Sabendo que ela é o dobro, então qual é o dobro de 8? Veja na tela, nós podemos fazer a adição. 8 mais 8 é igual a 16, isso mesmo. E também podemos utilizar a multiplicação. Olha aí, 8 vezes 2 é igual a 16. Isso significa que a próxima carta deve ser do número 16. Então, eu vou colocar aqui a minha carta com o número 16, que é o dobro de 8. Certo? Então, nós vamos dar continuidade. E aí, seguindo essa sequência, qual é a próxima carta que nós vamos ver? Observe na tela. Nós temos ali a cartinha do número 1, do número 2, do número 4, do número 8 e do número 16. Sabendo, então, que é sempre o dobro da carta que vem a seguir, então, qual é o dobro de 16?
Então, observe na tela, nós temos ali uma seta indicando qual é a próxima carta que vem. E aí, nós podemos fazer a multiplicação pelo número 2. Olha aí, vamos começar primeiro com a adição. Então, 16 mais 16 é igual a 32. Então, a próxima carta deverá ser 32. Nós podemos utilizar também a multiplicação. Veja aí, nós podemos multiplicar ali, ó, 16 vezes 2, que também será 32. Então, a próxima carta da sequência é a carta com o número 32. Então, eu vou colocá-la aqui também. A carta com o número 32. Então, nós temos essa sequência aqui binária, sempre de 2 em 2, multiplicando sempre o dobro da carta seguinte. Então, essa é a resposta. Nós temos o número 1, 2, 4, 8, 16 e 32, certo? Então, vocês viram que sempre o número está fazendo desta forma, é sempre o dobro. Mas por que isso? Daqui a pouco vocês já vão entender como formam-se os códigos binários. Então, agora eu organizei dessa forma, certo? 1, 2, 4, 8, 16 e 32. E nós vamos continuar compondo as nossas cartas de códigos binários. Você já conseguiu identificar qual é o padrão? Então, como eu falei para vocês, é sempre o dobro. Pensando nisso, qual será a próxima carta? Qual é o dobro de 32? Então, cada cartão tem 2 vezes mais pontos que o cartão à sua direita, como eu já falei para vocês. Então, é este o padrão. Então, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, o dobro de 16 é 32. E qual é o dobro de 32? Seguindo essa sequência, qual cartão teria que ser colocado aqui? E na tela, observe ali. Qual cartão seria o próximo, o que está sinalizado com um ponto de interrogação e uma seta vermelha? Vamos pensar um pouquinho e eu vou dar a resposta para vocês. Então, pensando nesta lógica de sempre o dobro, qual é o dobro de 32? 64. Então, eu vou colocar a próxima carta 64, eu vou colocá-la aqui ao lado. Então, eu vou colocá-la aqui embaixo devido ao espaço. Então, a próxima é 64, certo? E partindo dessa lógica do dobro, qual seria o dobro de 64? Pense aí. Observe na tela, nós temos ali o padrão. 16, né? O dobro de 16 é 32. O dobro de 32 é 64. O dobro de 64 é, você sabe? 128. Então, vou colocar a carta aqui embaixo também. Então, é dessa forma que é composta a organização dos códigos binários. Você já comprou em algum momento algum pendrive ou algo ligado à tecnologia? Você já reparou que eles têm essa lógica? 32 GB, 64, 128. Então, é porque eles partem dessas lógicas, dos bits. Bits vem de binary code. Então, é dos códigos binários. Então, é a partir dessa lógica. Agora, eu vou retirar os números 64 e 128 para que fique mais fácil a nossa composição para os números binários, certo? Então, eu vou retirá-los aqui e vamos compor as nossas atividades. Olhem aí, como podemos formar o número 5 utilizando os nossos cartões? Olhem aí na tela. O cartão com a face para baixo ou coberta vai significar o número 0. Cartão com a face para cima ou aparecendo os números
vai significar o número 1, certo? Então, essa é a lógica. Se ele estiver coberto, ele vai representar o 0. Se ele estiver aparecendo o número ali de 1, 2, 4, 8, 16 ou 32, ele vai contar como o número 1, certo? Então, agora, vamos compor o número 5. Então, eu vou começar dessa forma. Observe aqui. Então, eu vou começar pela composição numérica. Então, o número 32 é muito maior do que o número 5. Então, eu vou cobrir, certo? O número 16 é muito maior do que o número 5. Também vou cobrir. O número 8 também é maior do que o 5, certo? Então, vou cobri-lo também. O número 4 é menor do que o número 5, então não vou cobrir. Se eu fizer a adição de 4 mais 2, vai ser maior do que 5, então eu vou cobrir. E o número 1 eu vou deixar. Se eu fizer a adição, 4 mais 1 é igual a 5, então eu fiz a composição numérica decimal. Como ficaria em código binário? 0, 0, 0, 1, 0, 1. Vamos entender um pouquinho melhor na tela? Veja ali. Então, eu tenho as cartas, 1, 2, 4, 8 e 16, e vou cobrindo. O 16 é maior, então eu virei. O 8 é maior, então eu também virei. O 4 é menor, então eu vou manter o 4 ali. O 2, se eu fizer a adição de 4 mais 2, vai ser maior do que 5, certo? Então, também vou retirar. E o número 1 eu mantive. E olha aí a adição. 4 mais 1 igual a 5. Então, eu fiz a composição do número 5 através dos códigos binários. E como ficaria o código binário que representa o número 5? 0, 0, 1, 0, 1. Então, vamos entender um pouquinho melhor? Olha aí, o que você escreve? Número 5, o número decimal 5. O que o computador entende? Ele vai entender 0, 0, 0, 1, 0, 1. Então, é assim que vai compor o número 5 lá no computador. Então, quando eu digito o número 5, ele vai passar a informação dessa forma. 0, 0, 0, 1, 0, 1. Certo? E agora, como podemos formar o número 9 utilizando os nossos cartões? Então, eu vou fazer aqui. Vou retirar primeiro essas informações que eu fui cobrindo. Vou retirá-las. Colocar aqui. Então, nós temos os nossos códigos binários, as nossas cartas, certo? Então, o número 9, 32, é muito maior do que o 9, então eu vou cobrir. 16 é maior do que o número 9, vou cobrir também. Opa. 8 é menor do que 9, certo? Então, vou mantê-lo aqui. Se eu fizer a adição de 8 mais 4, vai ser maior do que o número 9, então eu posso cobrir. 8 mais 2 será 10, não 9, então também vou cobrir. E agora, 8 mais 1 é igual a 9, então eu compus o número 9 com códigos binários. O que está coberto vai representar o 0, o que está aparecendo representa o 1. Então, fica 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos confirmar na tela? Veja ali. Nós temos ali os códigos binários, os números. Então, eu cobri o 32, então ele representa o 0. Cobri o 16, ele representa o 0. O 8 eu mantive, então ele fica representando o número 1. O 4 eu cobri, então ele representa o 0. O 2 também representa o 0. E o 1 eu mantive, então ele representa o número 1. Então, o código binário que representa o número 9 é esse. 0, 0, 1,
0, 0, 1. Então, como você escreve? Você escreve o número 9, o número decimal 9. Como o computador entende? 0, 0, 1, 0, 0, 1. Agora, como nós podemos formar o número 18? Vamos pensar aí? Eu vou mostrar para vocês aí na tela. Olha aí. Nós temos ali as nossas cartas. E ali, então, o número 18 eu vou cobrir o 32. Então, ele vai ser representado pelo 0. O 16 é menor que 18. Então, vou manter. Então, ele representa o 1. Se eu fizer a adição de 16 mais 8, vai ser maior do que 18. Então, vou cobrir o 8, ele vai representar o 0. O número 4 também, se eu fizer a adição, vai ser maior do que 18. Então, também eu vou virá-la e vai representar o 0. 16 mais 2 é igual a 18. Então, o número 2 continua com a face para cima, representando o número 1. E o número 1, se eu fizer a adição de mais 1, ele vai ser 19. Então, eu não posso mantê-lo, ele vai virar o 0. Então, este é o código binário que representa o número 18. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Complexo? Vamos ver mais um exemplo. Como podemos formar o número 21 utilizando os nossos cartões também? Da mesma forma. Número 21, nós temos ali a carta com 32 pontos. 21 é menor do que 32, então já vou cobrir e vai representar o 0. O 16 eu vou manter, ele vai representar o código 1. 16 mais 8 será muito maior do que 21, também vou cobrir e vai representar o 0. 16 mais 4 é igual a 20, então eu posso manter e ele vai representar o número 1. E agora o número 2. 20 mais 2 será 22, então eu tenho que cobrir o número 2, que vai representar o 0. E agora o número 1. 20 mais 1, 21, então ele vai ficar com a face para cima. E então essa é a representação em código binário do número decimal 21, 01, 01, 01. Então, agora vamos preencher o número binário e o número do sistema decimal de cada sequência de cartões? Então, você vai colocar no seu caderno e vai preencher. Olha aí, nós temos algumas cartas e alguns espaços. Você pode fazer a adição. E eu quero que você, olhando essa imagem, componha. O que está virado para baixo vai representar o 0. O que está com a face para cima vai representar o 1. E fazendo a adição de 8 mais 4, qual número será representado pelo código? Será que vocês conseguem? Vou dar um tempinho e já volto com a resposta. E aí, você conseguiu? Então, vamos ver a resposta? Olha aí na tela. Então, nós temos o 16 está coberto, então ele vai representar o 0. O 8 está com a face para cima, então vai representar o 1. O 4 está com a face para cima, vai representar o 1. O 2 está com a face para baixo, então é o 0. E o 1 também vai representar o 0. Então, eu fazendo a adição de 8 mais 4 é igual a 12. Então, o número 12 é representado por esse código binário. 0, 1, 1, 0, 0. Vamos para mais uma.
Então agora eu vou fazer junto com vocês, observe na tela. Nós temos ali o número 16, que está com a face para cima, então vai representar o 1. O 8 está virado com a face para baixo, então é 0. O 4 com a face para baixo, então é 0. O 2 está com as bolinhas para cima, então vai representar o número 1. E o número 1 da nossa cartinha está com a face coberta, então vai representar o 0. Então esse número, 10010, vai representar qual número? Vamos fazer a adição? 16 mais 2 é igual a 18. Então, este é o código binário do número decimal 18. Mais um exemplo. Nós temos ali na tela o número 32, que está com a face para cima. Então, ele representa o 1. O 16 está com a face coberta, representa o 0. O 8 também está com a face coberta, representa o 0. O número 4, com as 4 bolinhas, está com a face para cima, então representa o 1. O número 2 está coberto, representa o 0. E o número 1 com a face coberta também representa o 0. Qual número será que representa esse código? 100100. Vamos ver. 32 mais 4 é igual a 36. Então, o número 36, que é decimal, é representado pelo código binário 100100. Então, veja aí a questão das lâmpadas que nós já falamos e apareceu no vídeo. Lâmpada apagada 0, lâmpada acesa 1. Olha aí. Então, se eu tenho ali, ao invés das cartinhas, lâmpadas, e eu apago o número 16, e aí ele sumiu. Então, eu apago a 8. Então, mantenho o número 4. Apago a lâmpada que representa o número 2 e mantenho do número 1. Qual é o número será que está sendo representado através dessas lâmpadas? Pense aí, vamos lá. Apagado 0, aceso 1. Apagado 0, aceso 1. E aí, este código binário representa qual número será? Número 5. Veja um outro exemplo aqui. Eu vou colocar as lâmpadas. Nós temos ali o código binário com as cartinhas. Então, no 0, lâmpada apagada. No 1, lâmpada acesa. 0 apagada, 1 acesa. 1 acesa, 0 apagada. Qual é o número que esse código está representando? 010110. O número 22. Como é que eu sei? Porque 16 mais 4 é igual a 20. Mais 2, 22. Olha aí mais um exemplo. Nós temos ali a cartinha virada, então a lâmpada acesa, 0 apagada. 1 acesa, 0 apagada, 0 apagada, 0 apagada. Então, ele vai representar o número 40. Este é o código binário do número 40. 101000. E aí, vocês conseguiram entender um pouquinho dos códigos binários? Acharam muito complexo? Mas é assim mesmo. Então, é o começo do entendimento. Nós teremos outras aulas que eu vou explicar um pouquinho mais sobre os códigos binários, os pixels, que são as imagens transformadas em códigos binários. E vocês vão saber também como é feito o cálculo e a organização dos códigos de barra. Vocês sabiam que eles também são códigos binários? Então, essas informações nós teremos nas próximas aulas. E lembrando que se você tiver algum material legal, você pode mandar para a gente no nosso e-mail. robotica@curitiba.pr.gov.br. Então não esqueça de mandar o nome completo, nome da sua escola e turma e o registro da sua atividade. Espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre os computadores e conhecer os códigos binários. Até a próxima aula! Tchau!